do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz a mensagem através de Francisco Cândido Xavier. O que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da exigência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Não nos enganemos, não tentemos nos enganar. Tudo procede do Espírito. Há muito tempo a gente escuta: orai e vigiai. Vamos tentar. Boa noite. Amado Mestre Jesus, novamente estamos na tua casa. Viemos em busca de ti, porque sabemos que encontraremos o consolo para as nossas almas. Senhor, a enfermidade nos machuca o físico, nos faz sofrer e nos preocupa. Por isso viemos à tua casa em busca desse amparo. Viemos para pedir-te, Senhor, a cura para os nossos males. Males espirituais, físicos e materiais. Os nossos lares, Senhor, precisam de paz. Nós precisamos de viver em paz.
Por isso voltamos à tua casa mais uma vez, porque sabemos que iremos aurir esta paz que tanto necessitamos. E é por isso, Senhor, que aqui estamos esperançosos da conquista de momentos melhores. Estamos a pedir a esses espíritos amigos que coordenam esta reunião, aos nossos guias e protetores, pedir a todos vós que nos permitam que, em nome de Deus, possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos ter o estudo da noite com a nossa Barbarella. Bom, pessoal, boa noite. Então, já estou vendo que tem uns aqui que já estão acostumados comigo. Eu fico muito feliz. Já estão mais empolgados. Eu sempre brinco em qualquer lugar que eu chego que nós temos vários motivos para estarmos aqui. E temos vários motivos para não estarmos aqui. Hoje, por exemplo, todos nós estamos muito felizes. O Brasil ganhou. E aí seria motivo para nós não estarmos aqui. Porque, vou comemorar. Jesus deixou, para depois ele vai compreender, afinal de contas, né, ele é o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Então, Jesus está tranquilo. E como ele não julga, então fica mais fácil ainda. Então, a gente poderia não estar aqui. Mas nós fizemos uma escolha diferente. Nós resolvemos estar aqui. Ficamos felizes porque o Brasil ganhou. Assim como muita gente, vibramos juntos, e nós sabemos que quando nós pensamos, nós irradiamos. Então, se pensamos coisas boas, levamos para os outros e trazemos para nós coisas boas, porque aquilo que eu enviar, né, aquilo que tu desejares aos outros, lhe será ressarcido em dobro. Então, pensamos coisas boas, atraímos para nós coisas boas. Então, nós estamos todos felizes. Estamos mais ainda porque, embora tenhamos tido alguns percalços, eu tenho certeza que alguns tiveram, porque a vida não é fácil para ninguém. Mas, graças a Deus, chegamos aqui no horário, estamos aqui felizes, devidamente acomodados, né? Não tem ninguém em pé, então todo mundo está tranquilo. E aí a gente costuma dizer que quando a gente recebe alguém na nossa casa, e você gosta muito da pessoa, você não é uma pessoa desmotivada. Você não fala assim quando você gosta muito da pessoa. Fulano bate na sua porta, fala, Barbarella, vim te ver. Nossa, é alguém que eu gosto. Eu falo, nossa, que saudade, fulano. Primeiro que eu já conto os dias para ver essa pessoa. Afinal de contas, é alguém querido no meu coração. Quando a gente não gosta muito, a gente fala assim, oi, tudo bem? Ou então a gente tenta disfarçar, porque nós já passamos dessa fase que nós somos mal educados. Nós não somos mais. Então a gente faz assim, a gente começa a preparar o espírito. Ai, fulano vai vir aqui, eu tenho que me preparar. Aí você respira, ora, vai trabalhando no seu coração. Aí no início você fala aquele boa noite assim, tudo bem? Aquele boa noite sem graça, tipo assim, você sabe que eu não gosto de você, você não gosta muito de mim, a gente está tentando, uma hora a gente vai conseguir se amar. E com o tempo você vai aprendendo, e com o tempo você fala para a pessoa de um jeito que um dia você consegue se interessar de tal forma que quando você vê a pessoa abatida, você fala assim, o que está acontecendo? Mas não é aquele protocolo, nem Paulo diz que nós temos que aprender a nos suportar em amor. Né? E o suportar quer dizer o seguinte, a gente tem que primeiro aprender a aturar. Porque quando Jesus disse que nós tínhamos que nos amar, ele não disse que seria fácil. Ele quis dizer que antes de tudo nós tínhamos que treinar esse exercício, porque amor é um exercício, até a gente chegar lá. Então um dia a gente se interessa de uma tal maneira que a gente começa a perguntar de uma outra forma. Mas tudo isso é o quê? É o exercício. E se nós quando a gente não quer que a pessoa perceba, a gente tenta ainda mais suavizar. Assim somos nós. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém hoje vindo pela primeira vez? Ah lá, tem alguns. Sejam bem-vindos, queridos. E aí você imagina que o ser humano está vindo pela primeira vez. Aí às vezes ele pode ter religião. Se ele tiver, ótimo. Mas se ele não tiver, aí primeiro que a gente pensa assim, qualquer religião tem os cristãos são meio carolas, né? A gente é muito certinho, tem toda aquela coisa. E às vezes algumas pessoas acham que ter religião ou seguir a Cristo é uma coisa meio triste, deprimida.
E não é nada disso. Na verdade, nós deveríamos ser... Edivaldo diz que nós temos de ser felizes porque nós temos a Jesus. Ainda que a gente não tenha nada no mundo, nenhum teto para nos acobertar, nenhum lugar para chorar, ele fala assim, eu sou feliz porque eu tenho a Ti, Jesus. E então ele diz assim, ele fala que nós temos de ser felizes porque nós já conhecemos a Cristo. E tem muita gente no mundo que não conhece a Cristo. E conhecê-lo é um motivo de alegria. Então, se nós somos tão felizes, né, mas ao mesmo tempo, o fato de nós sermos felizes com Cristo, não nos é garantia de que o tempo todo estaremos bem. Mas é a garantia de que nós vamos aprender a lidar com essas adversidades. E um belo lugar para nós aprendermos isso é aqui na Casa Espírita. Então, quando a gente chega na Casa Espírita, alguns chegam muito inclinados a doar energias, ótimo para esses. Mas todo aquele que dá, também quer receber, invariavelmente. E tem aqueles que estão chegando pela primeira vez e tem que se sentir acolhido, para entender que realmente nós somos felizes porque eles estão aqui, e mais do que nós somos felizes porque a gente conhece esse homem que há 2.000 anos atrás, e há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra ainda não era o que é, ele já era e já tinha nos escolhido para fazer a diferença em nossas vidas como seres espirituais. Então, esse discurso todo, pessoal, é para dizer o seguinte, que já que nós somos felizes, né, ninguém é que está triste, desmotivado, pode estar um pouco cansado. Paulo diz que nós podemos estar abatidos, mas nunca desanimados. Então, não tem ninguém desanimado aqui, ó. Porque nós já encontramos uma felicidade diferente da felicidade do mundo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o boa noite não pode ser um boa noite. O boa noite, mais ou menos, a gente dá para outras pessoas. Não aqui, que nós vencemos várias barreiras para estarmos aqui. E fora o fato de que tem gente precisando das energias, estar aqui não é fácil. Eu costumo dizer, quando a gente dá aquele boa noite, eu falo que é a hora que eu digo que eu cheguei. Né? Agora eu estou pronta para começar a falar. Então, a gente vai voltar. A gente vai dar uma boa noite novamente. Porque nós vamos dar esse boa noite com alegria. Essa alegria de quem conhece a Cristo, essa alegria de quem passa por muitas coisas na vida, mas escolhe vencer. E quando a gente escolhe vencer, a gente não é desmotivado, a gente não é abatido, a gente é, no máximo, de vez em quando, estremecido. Nada mais do que isso. Mas quando a gente estremece, a gente volta logo. Então, eu vou voltar, eu não ouvindo boa noite, para a gente dar uma boa noite legal para aqueles que precisam, para aqueles que têm muito, ótimo, né? Vamos dar mais. E para os que estão chegando, possam sentir o quanto eles são bem-vindos e o quanto nós somos felizes porque conhecemos a Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Eu ainda não cheguei, tá? Vou fingir que eu não falei. Queridos, boa noite. Isso é um boa noite. Eu tenho certeza que tem gente... Eu sempre me arrepio quando dá esse boa noite assim, né? E o legal é que uma opção de gente rir. E isso me deixa mais feliz ainda, porque a gente quebra o gelo. Tira essa tensão. É muito chato chegar num lugar e tá todo mundo tenso. Primeiro quer saber, né? Eu sei que é legal, porque querem ouvir. Mas, gente, vamos quebrar o gelo, né? Não precisa ser tenso. E aí, sim, agora estamos felizes, né? Também por estarmos aqui. Vi uma porção de sorrisos. Nossa, isso já valeu a noite. Se a gente consegue fazer com que alguém sorria no meio de tantas tribulações, a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Jesus pela oportunidade de fazer alguém mais rir além de nós. Não quer dizer que não choraremos, mas que nos apoiaremos uns nos outros e caminharemos juntos. Então, boa noite também para vocês, que Jesus nos abençoe, que seja uma noite agradável para nós, que nós saímos daqui com a certeza de que nós fizemos a melhor escolha quando escolhemos vir para cá esta noite. E que a gente possa, nesses momentos de alegria, lembrar daqueles que ficaram em casa, que ainda não escolheram estar aqui conosco, mas que a gente entenda que cada um tem o seu tempo. E o tempo deles virão, e virá à medida que nós mostrarmos que esse Cristo não é fajuto, esse Cristo é real, e ele existe para nos ensinarmos a sermos pessoas melhores. E aí, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Nos melhorarmos, que é um desafio diário, e que demanda uma energia enorme de nós. E aí eu vou começar dizendo uma outra frase de Paulo, que parece um pouco pesada, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Paulo diz assim: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará.
quando Paulo diz, né, ó tu que dormes, desperta, dentre os mortos, a gente pensa assim, mas pô, eu não estou morta, eu estou encarnada, não tô, a gente sabe que a morte ela não existe, mas o corpo físico ele morre. Então a gente pode pensar assim, então Paulo estava dizendo para todo mundo que a gente tem que estava chamando os mortos lá para dizer que eles tinham que despertar? Não, né? Quando Paulo fala, né, ó tu que dormes, desperta-te, levanta-te, no sentido de que muitos de nós estamos mortos para muitas coisas. O que é a morte fisiologicamente falando? A morte é o esgotamento dos órgãos que te leva a ter alguma coisa perecível. Quando alguém fala assim, algo estragou, significa que aquilo ali não tem mais vida. Quando fala a planta morreu, é porque não tem mais vida orgânica. E foi o que Paulo quis dizer ali, mas não no sentido orgânico, mas no sentido espiritual. Muitos de nós, às vezes, parecemos estar vivos, mas estamos totalmente adormecidos, não vamos dizer mortos, mas adormecidos para as questões espirituais. E o que a gente tem que lembrar, e a gente tem uma dificuldade enorme de lembrar, embora estejamos aqui, se não for só hoje, tem vários dias da semana, e que é incansável nós dizermos, é que todos nós fomos criados com um único destino, pessoal: sermos felizes. E quando, né, os espíritos dizem que nós fomos criados para sermos felizes, e aí conseguir a perfeição, que é relativa, porque a perfeição absoluta só Deus, parece uma coisa meio surreal, né, porque na doutrina espírita não tem determinismo. Mas se a gente tivesse que dizer que existe uma coisa para a qual nós somos determinados, é para isso. Ah, Barbarella, como é que fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio fica ao longo da caminhada. E aí pode ser que a gente leve alguns bilhões de anos ou nós levemos trilhões. A escolha é nossa. De acordo com cada escolha que a gente faz, nós temos que saber que tem uma consequência. E esse caminho, ao longo dele, fazemos escolhas, e essas escolhas podem nos levar para caminhos mais curtos ou caminhos mais longos. Caminhos mais longos significam os desvios que nós fazemos ao longo dele, e a gente tem que retornar para o caminho. E é por vezes nesses momentos que a gente encontra a dor. A dor não é uma punição de Deus, mas é a vida nos dizendo que tem alguma coisa errada. O problema é que quando a gente sente a dor, a gente começa a achar que Deus esqueceu da gente, a gente começa a achar que o fardo está muito pesado, a gente começa a achar que a gente não vai aguentar. Só que aí a gente esquece novamente de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Por que isso é tão importante nós lembrarmos, pessoal? Porque se a gente pensar que nós somos seres espirituais, e a página de abertura foi perfeita. Se nós somos seres espirituais, vivendo um momento físico, isso quer dizer que tudo aqui é passageiro. Então, o aparente momento de euforia, né? Aqueles ligados mais às questões materiais, ele vai passar. Mas isso também quer dizer que, assim como esses momentos, os momentos de dores também irão passar. Mas o problema é que, como tudo na vida, vamos pensar aqui, quando você tem uma situação que é muito agradável a você, o que normalmente a gente diz? Ah, é tão bom, pena que acabou. Passou tão rápido, eu nem senti. Não é assim que a gente fala quando a gente está com momentos de alegria? A gente fala assim, pena que acabou, ai, eu nem senti aquelas horas. Agora vamos pensar que tem alguém pisando no seu pé, esmagando, não durou 30 segundos. Ainda mais se for aquele, porque normalmente assim, quando a gente está machucado, todo mundo, inclusive nós, resolvemos esbarrar naquele bendito dedinho. Isso acontece muito com o pé, né? Então parece que todo mundo parece que vai acertar a mira daquele pé. E aí aquele esbarrão que a pessoa te dá, demorou 10 segundos? Não, mas não pareceu uma eternidade? Por quê? Porque a intensidade da dor é tão grande que você parece que aqueles minutos são minutos terríveis, que não passam nunca. Aí quando o outro diz assim, mas não foi nem 30 segundos, é que nem quando o olho arde, você fica, ai, socorro, socorro. Aí você fala assim, nossa, quanto tempo demorou o socorro? Não durou 30 segundos, até você conseguir você mesmo se socorrer, alguém te socorrer. Mas por que pareceu muito tempo? Porque tudo aquilo que é doloroso
é uma efusão de sentimentos que te faz achar que, nossa, foi uma eternidade. E aí vai dizer que só foram 30 segundos. Você vai dizer, você está mentindo. Não é só isso. Mas também depois a gente vê que quando nós somos socorridos, ao quê? Ao alívio. A gente se sente mais tranquilo. Ai, graças a Deus. E é engraçado que nesse momento é que a gente valoriza o momento anterior. E às vezes a gente não consegue perceber. Aí quando a gente passa pela dificuldade, a gente diz assim, nossa, como eu era feliz. E assim é a vida. Se a gente conseguir pensar, Barbarella, mas você há de convir que passar 50 anos sofrendo, para mim é uma eternidade. Eu já nasci sofrendo e vou morrer sofrendo? Alguns de nós somos assim, porque nós somos dramáticos. A gente acha que alguns segundos de sofrimento, alguns meses, talvez alguns anos, alguns, são séculos. É uma eternidade. A gente diz assim, essa prova não acaba nunca. A gente faz drama, a gente pergunta a Jesus, por que eu? Eu sou tão boa, eu tento fazer o bem. Aí a gente começa a questionar. Ao invés de tentar entender por que a gente está passando por aquilo. E se a gente pensasse que a gente está vendo um capítulo da novela, e que essa novela tem inúmeros capítulos, dos quais os para trás nós não lembramos, e o para frente é o que nós vamos construir, fica muito mais fácil a gente entender esses aparentes anos que são instantes na eternidade. É claro que, logicamente, é meio louco a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pensa assim, caramba, eu nunca vou morrer. Como é que é isso? Eu vou existir para sempre agora. Eu tive um início, mas eu nunca vou ter um fim. Todo mundo já parou para pensar nisso? Porque é isso que acontece com a gente. Por isso nós somos imortais e não eternos. Porque eu tive um começo, Deus me criou em determinado momento como um ser espiritual, e não espírito ainda, mas um princípio. E eu sei que ao longo da minha caminhada, eu só vou melhorando, desdobrando, mas eu não vou deixar de existir. Não vai ter uma hora que eu vou morrer. Eu vou morrer fisicamente enquanto Barbarella, porque numa outra vida já fui Maria, Joana, Beatriz, Cláudio, Paulo, enfim. Então a gente vê que nós temos várias experiências, mas a gente esquece disso. Quando a gente está vivendo essa vida, parece que a gente bota uma coisinha na cabeça que a gente acha assim, nossa, ainda mais se a gente estiver sofrendo. Se a gente não estiver sofrendo, a gente diz assim, quando a gente tem uma consciência das reencarnações, a gente diz assim, nossa, eu queria tanto que as outras vidas fossem iguais a essas, mas se essa está sendo tranquila, significa que eu estou me preparando para uma pior. Aí a gente também sofre, porque tudo é motivo para a gente sofrer. A gente sofre porque sofre, a gente sofre porque pensa que vai sofrer, e a gente sofre porque alguns estão sofrendo. Então é muito difícil nos agradar. É muito complicado, porque a gente sempre arruma uma desculpa para tentar arranjar um problema. Parece que é inerente a gente. E não deveria ser assim. Mas se a gente começar a pensar que nós somos seres espirituais e imortais, fica muito mais fácil entender as diversas tribulações que nós vamos passando ao longo do caminho. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós somos seres espirituais. Se a gente tiver isso na cabeça, tudo vai ficar mais fácil. A provinha de uma semana que pareceu um século, aquela dor no coração, a perda de um ente querido, tudo isso, ela se torna mais fácil. Isso não quer dizer, pessoal, que nós não vamos sentir a perda. Divaldo diz que sentir a perda e viver o luto é algo natural. E é salutar. O problema é o desequilíbrio com isto, porque aí a gente nem ajuda quem partiu e também não estamos nos ajudando. E a gente sabe que, normalmente, quando a gente não passa bem por uma situação, quer dizer que a gente tá querendo ficar reprovado naquela prova. Porque dizem, ou até mesmo a expiação, dizem os espíritos que quando a gente está expiando, a gente costuma reclamar. Quando a gente está provando que foi uma escolha nossa, a gente costuma reclamar menos, murmurar menos, seguir direitinho. Então, se a gente quer saber se a gente está ainda expiando, ou seja, foi alguma coisa que ainda foi imposta, que a gente ainda não conseguiu escolher, pensemos como é que tem sido nossa atitude. Se a gente vê que a gente murmura muito, reclama demais, aí também não é justificativa para a gente pensar assim, então tá bom, então já que é uma expiação, então ainda vou provar, tá bom. Não, porque toda expiação é uma prova.
A questão é que nem toda prova é uma expiação. Trocando em miúdos quer dizer o quê? Que eu posso estar sendo obrigada, igual um castigo. Às vezes a mãe obriga a gente a... Não, você não vai ver televisão, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Aquilo está sendo imposto. É muito mais doloroso do que quando você se pune e diz assim, não, eu quero estudar, então eu não vou ligar a televisão, não vou sair. Por exemplo, quando a gente quer se preparar para um concurso. Você sabe que você vai ter que renunciar, mas por que você vai renunciar alguns meses? Porque daqui a pouco você vai viver anos de tranquilidade. É a mesma analogia, pessoal. Quando a gente estuda para passar no vestibular, ou para qualquer outra coisa, às vezes uma prova, né, uma faculdade, você se priva em alguns momentos, e quando alguém está se privando, você tem que ser bobo. Está se privando para quê? Aí você fala assim, eu estou me privando agora, porque daqui a pouco eu vou rir. E depois eu vou ficar na tranquilidade. Não é assim que a gente pensa? A gente consegue entender claramente que aquilo é um momento e que depois vai passar. E quando às vezes a gente não consegue entender que se revolta, com o tempo a gente amadurece e percebe assim, nossa, realmente valeu cada dia que eu renunciei, porque agora olha quanto tempo eu estou vivendo feliz. Joana de Angeli diz que o conhecimento de nós mesmos é como um parto. É doloroso, mas depois da dor vem o alívio, né? Não, a recompensa é do bem-estar e da vida. Isso é poético, realmente. Né? Dizem que a dor do parto é uma das piores dores que existem. Dizem que igual é a dor de quando você tem problema renal, né? Dizem que também é péssimo, é horrível. Mas depois, né, que a mulher tem o neném, ela fala assim, ai, que alívio, mas naqueles, sei lá quantos minutos lá que ela fica fazendo aquela força, não sei o que ela tem aquelas contrações horrorosas, deve ser uma eternidade para alguns. Né? Tem gente que nem sente, mas a maioria sente. Mas se fosse tão ruim, algumas dizem assim, eu não vou querer ter mais filho, porque eu sofri muito. Mas engraçado, depois a gente está grávida de novo. Por quê? Porque o prazer foi melhor do que a dor, pessoal. Pensaram já nisso? A mesma coisa somos nós. Se nós pensarmos que a dor é temporária e que daqui a pouco nós vamos descobrir quais são os benefícios disso, a gente vai caminhar melhor. E mais do que isso, quando a gente tem consciência disso, é quando a gente começa a escolher. Quando a mulher resolve engravidar de novo, ela tem consciência da dor que ela sentiu. Mas por que ela faz aquilo? Porque ela descobre que o amor é tão maravilhoso, que se doar... dizem que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. Que é tão maravilhoso, né, ter alguém para quem depender, que dependa de você, que você eduque, e que você ama de uma tal maneira como se nada no mundo mais importasse, faz com que você queira ter outro. Especialmente quando esse pequenininho diz assim, mamãe, eu quero um irmão. Aí a mãe acaba cedendo, né? A espiritualidade acaba intercedendo sempre, ele vai lá, fica pedindo à mamãe que teu irmão tem que vir. E assim acontece. E aí a gente consegue, né? Jesus já dizia que apesar de nós não sermos bons como pai, nós conseguimos ter atitudes boas. Ele disse, se vocês não são perfeitos e conseguem perdoar um filho de vocês, imagina o pai que está no céu. A mesma coisa somos nós. Então a gente consegue renunciar a algumas coisas por conta dessa criaturinha linda que está lá e que nos deu a oportunidade de sermos responsáveis por mais alguém, fazermos diferença na vida desse espírito, para que talvez um dia ele faça na nossa. Porque a gente anda, o Evangelho diz que nós só mudamos os personagens, mas, via de regra, estamos sempre no mesmo círculo familiar. A gente muda a posição. Uma hora eu sou filha, outra hora eu sou avó, outra hora eu sou tia, pai, irmão. Mas, de uma forma geral, o Evangelho diz que a gente está sempre ali. Né? E nós estamos com as pessoas que nós devemos estar. E a família é algo fundamental nesse conhecimento de nós mesmos. Porque se tem alguém que nos conhece, primeiramente são os nossos pais. Não tenham dúvidas disso. E aí quem nos conhece bem, além dos nossos pais, são os nossos irmãos. E além dos nossos irmãos, aqueles parentes que de repente convivam mais conosco. Por isso é tão difícil se relacionar com eles. E é por isso também que às vezes a gente tem tanta resistência a todos eles. Porque dizem os psicólogos que nós criamos espelhos. Então aquilo que eu odeio no outro fatalmente é o que eu tenho em mim que eu renego. Então a primeira coisa para nós sabermos se nós nos conhecemos é ver o seguinte: quando alguma coisa no outro te incomodar muito, tome cuidado. Pode ser que você tenha aquilo.
Quer ver um exemplo típico? São os nossos pais, né? Já dizia lá eles na música que nós cometemos erros como os nossos pais. E é verdade. Tem coisas que nós odiamos em pai ou mãe, normalmente, que são as pessoas que nós mais convivemos, né? Ou alguém que nos criou. E a gente dizia assim, quando nós éramos mais jovens: eu odeio quando meu pai faz isso. Aí o tempo passa e você se pega fazendo exatamente aquilo que você odiava no seu pai e na sua mãe. Quando nós reconhecemos, ótimo, nós já temos um primeiro passo para a consciência. Dizem que reconhecer o seu erro, perceber o seu erro, já é 50% de chance de você acertar depois. Porque tem aqueles que ficam blindados. A família fala, fulano fala, depois ele constitui família, caminha, e mesmo assim o mundo todo está errado e ele só que está certo. Então a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: será que o mundo todo está errado, só eu que estou certo? Será que todo mundo tem essa característica que eu digo odiar? Então a gente tem que se perguntar: quando eu não gosto de algo em alguém, será que eu tenho disso? Aí você pode se olhar e falar assim: não, eu acho que eu não tenho. Talvez a gente não tenha num nível de consciência. Mas será que inconscientemente nós não temos? Ou será que como espíritos milenares talvez não esteja um pouco adormecido em nós? Porque é o que a gente está falando, a gente só está vendo uma parte da novela. O problema é que o que tem para trás a gente não sabe. Ou a gente não lembra, porque no momento não é interessante que nós lembremos. Porque se for, não tenham dúvidas de que a espiritualidade oportunizará isso. Mas às vezes não é interessante. Então a gente tem que primeiro pensar: se eu não estou gostando, por que eu não estou gostando? Por que eu tenho tanta dificuldade com essa situação? A primeira coisa. E aí é ver o seguinte: será que algumas pessoas, né, quando a gente convive com a família, a gente tem uma ótima oportunidade também de trabalhar a empatia. Então, assim, eu não gosto que fulano faça isso, mas será que algum ciclano não gosta quando eu faço alguma coisa também? E aí, se te incomoda tanto, você sinaliza para alguém: fulano não faz isso, né? Isso me incomoda, e fulano não melhora? Será que quando, né, nós temos um outro fulaninho na nossa companhia que diz assim: poxa, isso me magoa, não faz isso, será que eu consigo fazer ou não? Então a gente também tem que pensar nisso. Então a segunda coisa é começar a olharmos as experiências que temos que não são agradáveis e começar a pensar se quando os outros têm experiência e nos sinalizam coisas parecidas, se nós temos as mesmas atitudes com os outros ou já estamos conseguindo ter atitudes diferentes. Joana de Ângeles diz que a gente tem que ter alguns passos para a gente caminhar, né, trilhar esse caminho aí do conhecimento de si. Ela diz que uma das primeiras coisas é que a gente tem que começar a se incomodar com o que somos, ou com o que nós possuímos, ou como nós estamos. O que é isso? E os espíritos também dizem isso, que enquanto, né, quando diz assim, por que a gente ainda persevera fazendo mal? Eles dizem que porque isso ainda nos dá prazer. Porque no momento em que não nos der mais, nós não vamos fazer. É só a gente pensar, por que a gente não bota a mão no fogo? Porque a gente sabe que vai queimar, depois vai arder, vai ficar doendo, não sei o quê. Então tem uma série de fatores, de desdobramentos, que nos fazem não colocar a mão no fogo, não colocar a mão na energia elétrica, menos aqueles que tem os que gostam de levar choque, né? Mas tirando essas exceções, via de regra, a gente não vai fazer aquilo que nos vai causar dor. Então essa experiência a gente não quer pra gente. Então ela diz que no momento em que isso nos incomoda, a gente vai começar a querer abrir mão. Então a gente tem que ver o seguinte: será que isso está me incomodando? E aí o incômodo, pessoal, é de uma outra forma. O incômodo tem que ser a consciência de nós mesmos. Tipo, será que quando eu faço isso, eu já me sinto feliz? Ou isso realmente me incomoda porque eu estou magoando as pessoas que estão ao meu redor? Então, no momento em que cair a ficha, eu falar assim: isso realmente já não cabe mais em mim. E o primeiro indício, né, para a gente não ficar triste aqui achando, nossa, mas eu não consigo perceber, o primeiro indício, né, Deus ele é tão maravilhoso, que quando Ele nos criou, Ele nos deixou com algumas sementinhas. E aí uma delas, né, foi deixar que as leis de Deus na nossa consciência. Para que nós não pudéssemos alegar ignorância. Ninguém pode dizer aqui que não sabe. Porque, na verdade, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós podemos, às vezes, arrumar desculpas, que é o que nós fazemos. Então, é assim, eu não sabia. Mas aí, quando você
vai inquirir lá a sua mente, você fala assim, não, mas alguma coisa dentro de mim disse assim, poxa, não faz. Mas aí depois eu pensei, aí a gente começa a querer justificar. A gente acha que os fins justificam os meios. Então, mas era por causa disso, era uma causa nobre. Tudo bem que os meios que eu usei não foram os melhores. É que nem quando às vezes a gente quer ponderar que alguém está errado, mas aí ao invés de você falar, sinalizar com amor, você vai lá e humilha, faz o outro chorar, e tem alguns de nós que só fica feliz depois que o outro chora. Aí falou assim, fiz ele chorar. E a gente fala com orgulho. Aí a gente diz assim, não, mas justificou, os fins justificaram ele, foi para o bem dele. Será que o fato de nós termos de educar nos dá o direito de sermos cruéis? Será que eu precisava dizer tudo que eu disse? Ou será que se eu parasse na metade já teria sido suficiente para o outro entender? São esses pontos que a gente tem que pensar. E se a gente começa a pensar no meio do caminho, realmente, eu não devia ter feito aquilo, eu podia ter parado. Olha a nossa consciência gritando. Significa que aquilo que eu era já não me faz tão feliz. E isso é algo natural. Que a gente tem que faz parte do nosso processo de aprendizagem. E que uma hora esse caminho vai ser tão tranquilo que a gente vai começar a andar. Então, a primeira coisa é a gente entender esse mecanismo. E aí ela diz que quando a gente começa a não ter prazer nessas situações, é quando a gente começa a querer mudar. Só que ela também diz que para nós mudarmos, nós precisamos perseverar no tentame. O que quer dizer isso trocando em miúdos, pessoal? Que eu vou cair muitas vezes antes de conseguir me tornar esse ser integral que eu estou pretendendo me tornar. Não quer dizer que hoje eu acordei, quando a gente sai da casa espírita, porque aqui nós sabemos que todos nós estamos sendo tratados. Então, a gente assiste a palestra, né, já deu um sorriso, já ficou feliz, ouviu, e algumas coisas falam no nosso coração. Cada um aqui tem uma palavrinha que vai dar aquele incômodo. E a gente vai lembrar de alguém ou de alguma situação. Aí a gente diz assim, não, realmente, eu tenho, a língua muito afiada, eu vou melhorar nesse quesito. Aí a gente começa bem. Até sair da casa espírita, ou até o primeiro começar a cutucar. Aí quando cutuca a gente assim, aí você fala, quando a gente está fresquinho, né? A gente fala assim, não, vou conseguir. A gente consegue, 1 dia, 2. Aí depois não sei o que acontece, né? Porque o homem velho fala mais alto, a gente degringola tudo. Mas quando ela diz perseverar, ela quer dizer o seguinte, nós vamos cair. Mas a decisão é, eu vou cair, vou levantar, ou eu vou cair, vou ficar no chão. Então a gente tem que ter a certeza de que mudar séculos de comportamentos de desvio é algo complicadíssimo. Que requer de nós a renúncia de nós mesmos. E renunciar a nós mesmos é muito difícil. Porque ainda nos causa prazer sermos como nós somos. Porque se não nos causasse prazer, nós já não seríamos. Então a gente tem que entender essas etapas. E em alguns momentos nós vamos querer desistir, porque sair da zona de conforto dá trabalho. Então a gente vai dizer, é melhor continuar assim mesmo, porque também ninguém percebe a minha mudança. E o engraçado é que a gente quer assim, a gente passa, 20 e poucos anos de nossas vidas de um jeito. Aí a gente muda uma semana e quer que todo mundo jogue confete em nós. Mas será que quando o outro mudou uma semana, você jogou confete também pro outro? É interessante, a gente quer a caridade dos outros para conosco. Mas às vezes nos falta para com eles também. Então a gente tem que pensar o seguinte, se às vezes é difícil para mim identificar, ou então o outro erra tanto, que é difícil acreditar que ele vai se reerguer todas as vezes, se reinventar, até uma hora que ele vai andar e não vai mais cair que nem a criança, por que eu tenho que achar que o outro vai realmente de pronto acreditar na minha mudança? Será que eu não tentei várias vezes? Só que a motivação vem de dentro para fora, pessoal. Não adianta o outro ficar te apoiando se você não acreditar que você também é capaz de mudar. Então você tem que pensar assim, eu quero, porque se eu quiser eu posso. E eu posso porque não quer dizer que eu posso porque eu sou poderoso, porque eu sou imbatível. Nada disso. Quer dizer que quando eu quero, eu me empenho mais. Não é assim qualquer coisa na vida? Quando a gente quis muito alguma coisa, que eu tenho certeza que cada um de vocês já quiseram muito alguma coisa.
tanto para o bem quanto para o mal. Tem coisas que os pais dizem, não faz, não está certo, você vai se arrepender. Não, mas eu quero. Aí a gente às vezes ainda diz assim, né? Quando alguém que a gente gosta fala assim, não faz. Então agora, só porque você está dizendo, eu vou fazer. Aí a gente vai lá, se esgota, gasta todas as energias, conseguiu. Para depois dizer assim, nossa, não é que tinha razão, para que eu fiz isso? Mas nós conseguimos. E por que nós conseguimos aquele e não conseguimos o outro? Porque aquilo nós quisemos. Aquilo que nós quisermos, isso nós conseguiremos. Então, a mesma coisa tem que ser. Se eu quero mudar, eu vou conseguir. Isso não quer dizer que vai ser da noite para o dia. Mas se eu perseverar, isso vai acontecer. E o outro ponto que ela diz, né, dessa perseverança, é a firme vontade, que está muito atrelada à perseverança. Então, foi o que a gente estava dizendo aqui. A gente tem que querer. Mas não é querer da boca para fora, pessoal. Porque da boca para fora, muitos de nós falamos muitas coisas. Mas será que nós temos atitudes positivas perante a vida para fazermos realmente diferença? A gente pode enganar o mundo, mas a gente não pode enganar nós mesmos. Então não adianta você falar assim, não, eu quero mudar, eu estou querendo, mas tu está aqui, ó. Aqui ainda não estou sentindo. Às vezes, muitos de nós começamos a falar para ver se isso entra no nosso coração. É uma estratégia. Mas também não queira que o outro, então, fique firmemente convencido. Porque se só sai daqui, as atitudes não mudam. E a gente sabe que Jesus só foi o que foi, né? E continua sendo até hoje, porque ele não ficou só num belo discurso. Ele foi para a prática, ele exemplificou para nós. Por isso que a gente diz que vale a pena seguir esse homem. Por quê? Porque ele exemplificou, ele mostrou para a gente. Ele não falou só assim, olha, não julgueis. Ele foi lá e não julgou. Ele, quando ele tinha que fazer os milagres, enfim, e tantas outras coisas, ele não perguntava assim, quem você é? Quando vai lá o centurião romano, né, e pede para ele salvar o funcionário dele, né, o guarda lá dele, ele diz assim, como é que Senhor, ele fala assim, meu servo está doente, e eu gostaria que o Senhor me ajudasse. E aí Jesus diz que vai lá, e ele fala assim, mas você não precisa ir lá, porque eu não sou digno que você vá até lá. Mas assim como eu sou um comandante, e se eu falar para o meu servo, vá de lá para cá e de cá para lá, eu não preciso ir para ter a certeza que ele vai fazer, eu também tenho certeza que se tu disseres daqui, que meu servo estará curado, quando eu chegar lá ele estará curado. E aí Jesus diz o seguinte, né, em toda a Judéia eu não vi homem com tamanha fé. Vá e teu servo estará curado. E quando o centurião chegou lá, o servo estava curado. O que é isso, pessoal? É o poder da fé. E quando Jesus fez isso, ele não perguntou assim, olha, você é um romano, você destrói várias pessoas, você cobra impostos absurdos, e por isso, meu querido, desculpa, mas aqui eu não vou te ajudar, não. Muito pelo contrário. E ele ainda foi capaz de reconhecer que dentre as pessoas e o próprio povo dele, ninguém tinha dito com aquela profundidade. Porque os dois casos que Jesus fala no Novo Testamento, que ele não tinha visto fé daquele tamanho, foram para as pessoas que para os judeus não eram pessoas dignas. Que foi para o romano e para uma cananeia, no meio do caminho. Que ele fala assim para ela, mas você sabe que um cachorro não pode comer na mesa com o seu dono. E ela fala assim, mas até os cachorros, né, quando estão recebem as migalhas dos seus donos. Né? Foi a maneira que ela teve de dizer assim, eu sei que eu não sou digna de repente de tudo, mas eu sei que se você me der um pouquinho daquilo que você tem, já vai ser o suficiente para curar meu filho. E aí foi quando também Jesus disse que a fé dela tinha feito curar o filho. Então a gente vê que em nenhum momento Jesus condenou ninguém. Ele não fazia juízo de valor, até porque ele sabia o que tinha, ele sabe, né, como Deus sabe, o que tem no nosso coração. Então não adianta a gente dizer para todo mundo que nós somos seres aparentemente politicamente corretos, se dentro do nosso coração isso não está acontecendo. E aí não adianta a gente querer que as pessoas se compadeçam de nós e nos aplaudam de nossa, como você mudou, se na verdade está tudo aqui, ó. No primeiro momento que nós somos chamados a provarmos e testemunharmos a Cristo, a gente já está deixando para lá. Então, Joana diz que é muito importante que nós tenhamos essa firmeza, mas ela também diz que é muito importante que nós aprendamos a nos perdoar.
Porque quando a gente toma conhecimento de nós mesmos, é um dos processos que a gente passa que são dolorosos. Quando a gente se olha no espelho e começa a realmente descobrirmos quem nós somos, a gente não fica muito orgulhoso. E aí a gente começa a entrar numa crise. Muitos de nós passamos por isso. Porque a gente fala assim, nossa, eu não sou digna. E às vezes a gente tenta ir para os extremos, que a gente sabe que nenhum extremo é bom. E é óbvio que as trevas vai usar das nossas fraquezas. Então, se eu tenho muita facilidade em me culpar, e a culpa, a gente sabe que nas obras de André Luiz fica muito claro que a culpa é um dos piores, uma das melhores investidas das trevas para nós falirmos. Em qual sentido? Porque, às vezes, a gente vai tomando conhecimento de nós mesmos, então a gente já não fica feliz quando a gente erra. Mas também ficar se autoflagelando, dizendo, olha, errei, não mereço nada, não vai resolver nosso problema. Nos angustiarmos e ficarmos sofrendo com aquilo, não vai ser benéfico. Quando o André Luiz está lá, que ele se recupera e vai para nosso lar, que ele começa a ter uma crise, o instrutor fala para ele, olha, meu querido, se você for para esse caminho, não vai para o caminho da culpa, não. Porque agora não vai adiantar, e muito pelo contrário, você vai voltar de onde você estava. Então, a gente vê como a culpa também pode ser algo muito prejudicial a nós. Então como é que a gente muda? Mudando a palavra. Eu tenho que aceitar aquele estado e ter a consciência de que eu tenho que me responsabilizar por aquilo. Quer dizer que uma hora a vida vai me pedir para eu responder por aquele ato. Mas também tem uma frase que diz, tem uma historinha que é assim, fala que a justiça de Deus é envolvida pela misericórdia. Então, quando a justiça vai bater a nossa porta e ela nos encontra fazendo a caridade, isso faz com que a misericórdia de Deus atenue mais alguns 1000 anos daquela justiça. E aí, nessa historinha fala assim, então a gente tem que continuar trabalhando para que a justiça não nos alcance. Óbvio que uma hora nós responderemos por esses atos. Mas como nós podemos responder de duas formas? Nós podemos responder com o trabalho árduo e com o melhoramento de nós mesmos, ou nós podemos responder a duras penas, sofrendo atrocidades, porque a gente ainda não aprendeu com a vida a fazer diferente. E mesmo assim, não quer dizer que nós vamos aprender, porque a dor é só um sinalzinho da vida dizendo que a gente está errado. O que nos faz aprender e evoluirmos é o trabalho, assim nos dizem os espíritos. Então, é o trabalho que nos ajuda a reparar para reconstruir. Então, ficar se martirizando não vai resolver o nosso problema. E aí, Hamed diz uma frase que eu acho que serve muito para os nossos corações. Quando a gente fica nessas crises assim, ai meu Deus, eu não sirvo para nada, eu toda hora erro. Uma hora Jesus vai desistir de mim, calma, Jesus não vai desistir da gente. Então, se Ele não desiste e Deus não desiste, por que nós vamos desistir de nós ou de alguém? Então, Hamed diz assim, neste momento de minha caminhada evolutiva, compreendo que me criaste para viver humanamente e não perfeitamente. Hoje, ser homem é respeito ao limite daquilo que sou. O que Hamed está dizendo aqui, pessoal? Realmente, quando Deus nos criou, neste momento, ele fala, neste momento da minha caminhada, eu estou sendo criado para viver humanamente, não perfeitamente. Porque nós sabemos que nós seremos perfeitos. Mas no momento, no mundo que nós nos encontramos, nós não seremos. Então, errar faz parte da nossa caminhada. Persistir no erro é que já não deve fazer parte da nossa vida. Mas se nós errarmos, e se nós cairmos várias vezes, tudo bem também. Desde que nós aprendamos a levantar e que os erros se tornem menores. O que não pode acontecer é a gente errar e cada vez errar maior. Em escalas maiores. Tipo, se eu sei que estou fazendo aquilo de errado, vou lá e ainda faço mais um pouquinho. Não, hoje a gente tem que pensar assim, hoje com certeza eu estou aprendendo a errar menos do que eu errava antes. E se eu aprender isso, vai ficando mais fácil a minha caminhada. E aí Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que todos nós devemos conhecer e devemos ler, ele fala exatamente sobre isso, porque Kardec pergunta como é que a gente faz para melhorar. E ele fala que nós temos que aprender a nos conhecer.
E aí ele fala, o Kardec pergunta, mas é muito difícil nós nos conhecermos, porque ele percebe como a gente tem, às vezes nós somos míopes para os nossos erros. E aí Santo Agostinho responde assim, é grande, a gente vai ler alguns trechos, tá? Ele diz assim, ó. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando ao Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tem de um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutra, não na poderei ter por legítima, quando for o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, o que ele está nos dizendo aqui, pessoal, trocando em miúdos eu sei que às vezes a gente tem, quando está dormindo é difícil, então se a gente não consegue fazer na hora da noite, escolha um horário. Até porque quando a gente faz isso, né, e ora, a espiritualidade tem um amplo canal para falar conosco também. Então, cultivemos o hábito de nos perguntar se a gente realmente fez tudo aquilo que poderia fazer. E a gente tem que se perguntar o seguinte, realmente, se eu visse alguém fazendo, eu censuraria? Será que aquilo que eu fiz é algo tão vergonhoso que eu não conto para ninguém? Se eu não conto para ninguém, tenham certeza. É porque não é orgulho, porque a gente tem uma mania danada de querer contar para todo mundo as vitórias. Ninguém conta as derrotas. Então, se eu estou com vergonha de contar essa derrota, atentem-se. Fatalmente é algo que Deus não vai se orgulhar de nós. E se tivesse alguma testemunha, os espíritos também dizem isso. Se tivesse alguma testemunha que visse, você faria aquilo? Ah, não faria. Então a gente sabe que está errado. Porque se tivesse certo, nós faríamos em qualquer circunstância. E aí é o que ele diz, né? Nós temos que ser honestos conosco mesmos. Se a gente começa a ser honesto com a gente, fica mais fácil de nós nos entendermos, nos aceitarmos, para nos perdoarmos, para a partir daí nos responsabilizarmos. E se a gente, em algum momento, achar que está muito complicado entender isso, que as coisas não são, que são mais difíceis do que a gente está supondo que seja, né? Ou que a gente tenha a visão meio turva e acha que a gente ainda pode justificar, a gente tem que perguntar o seguinte, o que Jesus faria no meu lugar? Se Jesus tivesse, foi o que ele fala de Deus, né? Vamos colocar Deus, né? Enfim, vamos então descer um pouquinho. Se Jesus estivesse na frente da mesa comigo e me perguntasse sobre aquela situação, será que eu teria orgulho de falar dela? Ou será que quando eu olho para mim mesmo eu me envergonho? Me envergonho. Aí a gente pode pensar, me envergonho, mas e agora? O que eu faço? Agora eu sigo adiante e tento não errar de novo. Porque também ficar remoendo e se autoflagelando não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é a gente arregaçar as mangas e falar assim, errei, não me orgulho, mas aprendi.
Posso garantir que não vou errar de novo? Tem algumas coisas que a gente tem absoluta certeza de que foram tão dolorosas que a gente vai pretender não errar. Mas tem algumas outras que a gente sabe que persistem em ficar. Paulo dizia que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Então a gente ainda vai fazer muitas coisas que a gente não se orgulha. Mas que se a gente não se orgulha, a gente vai pensar 2 vezes antes de fazer. E vai chegar um determinado momento que a gente vai exercitar tanto não fazer, que não fazer não vai passar mais pela nossa consciência. Tipo, devo ou não devo fazer? Tem um livro que fala sobre pensamentos, que fala exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: se você vai fazer alguma coisa e você se questiona, tipo, achei uma mala de dinheiro. É esse exemplo que ela dá. Você acha uma mala de dinheiro e você imediatamente fala assim, vou devolver para o dono. Procura o nome. É sinal que aquela prova você já venceu. Se você vê aquela mala de dinheiro, a primeira coisa que você pensa, nossa, bem que eu estava precisando desse dinheiro, hein? Olha, veio a calhar. E aí você fica com aquele dinheiro, você sabe que você tem aquela aprovação e você não passou por ela. Se você pensou no primeiro impulso, nossa, como eu precisava desse dinheiro, mas depois pensa, nossa, mas que coisa feia, eu sou uma espírita, eu tenho que melhorar. Não, é melhor eu devolver? Ela diz o seguinte, é sinal que você está aprendendo a passar por aquilo. Até que vai chegar um momento em que você vai encontrar a mala de dinheiro e você vai imediatamente devolver sem titubear, que você estava precisando daquele dinheiro, que aquele dinheiro resolveria todos os problemas da sua vida. Assim somos nós. Tem coisas que a gente vai olhar, ainda vai fazer, e com o tempo a gente vai ter a consciência de que não deveria ter feito. Vamos nos culpar? Não. Vamos seguir adiante e vamos ficar atentos, porque a vida sempre nos dá a oportunidade de fazer diferente. E aí, quando a vida lhe dá uma oportunidade, abrace essa oportunidade. Mas faça dela como se ela fosse a última e a única. Porque se a gente passar, a gente vai passar a vida toda perdendo grandes oportunidades. E aí, quando a gente chegar no mundo espiritual, que perguntarem para a gente o que a gente fez mais de especial do que os outros, nós vamos dizer que nós não fizemos porque não nos deram oportunidade. E aí talvez o mundo espiritual nos diga que nós tivemos muitas ao longo de nossas vidas. Mas nós estávamos tão ocupados em nos desculparmos com a vida, que nós não conseguimos abraçá-las e fazer diferente. Então que a gente possa fazer diferente, nos perdoarmos, não para esquecermos, mas para nós seguirmos adiante, sabendo que o Divino Mestre vai estar nos amparando, e com certeza vai nos dar, assim como deu para os discípulos que tanto vacilaram. Pedro negou, Pedro foi impetuoso, teve tantas coisas negativas. Paulo perseguiu os cristãos, mas nem por isso ele disse para Pedro que Pedro não seria digno de edificar a igreja dele, e nem disse para Paulo que ele não era o vaso escolhido. Então daí a gente tira aqui, Jesus escolheu seres imperfeitos como nós para fazermos diferença no mundo e na vida deles. E que nós possamos passar pela vida dizendo que a gente pode até não ter conseguido conquistar todas as coisas, mas que nós conseguimos combater um bom combate. E se a gente conseguir vencermos a nós mesmos, já vai ter valido a pena essa vida. Que Jesus nos abençoe e que a gente carregue essa esperança de fazermos a diferença para nós mesmos, para multiplicarmos para o mundo. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, de misericórdia, de amor, que nos ampara e que é da sua vontade que emana todo o universo, queremos do fundo dos nossos corações agradecer, porque temos a oportunidade de estarmos encarnados, porque temos a oportunidade de estarmos numa doutrina que nos ensina que errar faz parte do processo e que a consciência de nós mesmos nos levará a essa evolução espiritual que nos parece tão distante, mas ao mesmo tempo ela é tão próxima quando pensamos que tudo parte de nós. Que possamos de fato, Jesus, nos tornarmos servos fiéis. E se ainda não conseguimos ser fiéis no muito, que possamos aprender
e exercitar essa servidão nas questões pequenas, porque à medida que nós conseguirmos escalar os degraus, chegaremos a lugares mais altos. Sabemos que a caminhada não é fácil, Jesus, porque tu mesmo disseste que a porta era estreita e o caminho que leva à perdição é que é largo. Mas sabemos que, assim como a porta pode parecer estreita, ela é na medida que nós consigamos passar. Ela é feita de companheiros do mundo visível, do mundo invisível, que nos ampara, nos socorre e nos auxilia nessa caminhada. Perdoe se ainda erramos, mas como dissemos, ela faz parte do nosso aprendizado e sabemos que hoje temos tentado errar menos do que ontem. E com certeza amanhã erraremos menos do que hoje. Sabemos que a única coisa que temos em mãos é o hoje e que estamos tentando construir contigo e para ti, Jesus, um mundo melhor, primeiramente dentro de nós, para a partir desse testemunho multiplicarmos aos nossos amores. Que possamos entender o motivo pelo qual estamos nas famílias que estamos e que possamos, mais do que entender, Jesus, florescer. Florescer o amor, florescer a esperança, a compreensão, a compaixão, o perdão e a indulgência. Que possamos estender esse amor e essa vibração que sentimos quando estamos nesta casa, Jesus, para os nossos familiares, que possamos vibrar por eles e sabermos que, e eles sentirem que são amados e que também são amparados, porque a misericórdia de Deus, ela paira sobre os justos e os injustos, os certos e os errados. Sabemos que a questão de certo e errado, justo e injusto, é uma questão temporária, porque se nascemos para o bem, todos nós chegaremos a eles. Se despertamos antes, Jesus, que ótimo para nós, que possamos então ajudar os outros, porque não sabemos quantos séculos permanecemos adormecidos e em quantos pontos ainda estamos adormecidos. Mas sabemos, Jesus, que com teu amparo e dos nossos mentores espirituais e dos espíritos afins que nos acompanham, chegaremos no mundo espiritual um pouco melhores e perseverantes de que estamos caminhando em alguns séculos de provações para uma eternidade de felicidade. Se tivermos isso em mente, seremos mais felizes. Então, lhe agradecemos, Jesus, por tudo, pela vida, pelas tribulações, mas por tantos amparos, e que possamos, Jesus, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir realmente o que tens guardado para a gente, o que tem feito por nós, que na nossa vida possamos ser gratos pelo amor, pela felicidade, pela esperança e até pelas tribulações, na certeza de que aquilo que nós passamos era o melhor que poderia nos acontecer. Porque o pior, Jesus, Deus nos ampara e é tão misericordioso que ainda não sabemos. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade e oportunizá-las também para os nossos entes queridos. Muito obrigada por tudo, Jesus, nos envolva e que voltemos aos nossos lares com essa esperança e com esse amor que paira sobre ti. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Senhor, queremos pedir-te a permissão para que, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo em nome de Deus, estejamos dando como encerrada a reunião desta noite. Peço-vos, Senhor, e traga a tua guarda, a tua proteção, que envolva em teu manto sagrado todos os casais que irão fazer o encontro de casais no próximo domingo. Envolve-os, Senhor, livra-os de todos os males e abençoe os seus lares. Graças a Deus.